Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 20 do segundo livro dos reis de Israel. Este capítulo começa falando a respeito da visita do profeta Isaías até o rei Ezequias, quando Isaías, no versículo 1, traz ao rei uma notícia de que ele deveria colocar a sua casa em ordem, porque ele morreria. Diz a Bíblia que Ezequias, quando ouve estas palavras, no versículo 2, ele vira o rosto contra a parede e ora ao Senhor. E nesta oração ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E aí ele chora muitíssimo. E nós aprendemos aqui a importância de termos uma história com Deus, a importância de termos uma vida de obediência ao Senhor. Por causa desta sua vida de obediência, o Senhor resolve ouvir a oração deste seu servo, resolve usar para com ele de misericórdia, porque o Senhor honra aqueles que lhe honram. E a Bíblia diz que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Outro ensinamento para as nossas vidas é que Deus ouve as nossas orações e vê as nossas lágrimas. Se você está neste momento passando por uma situação difícil e as lágrimas têm tomado os teus olhos e você tem vivido noites em claro, dizendo: Deus, onde está o Senhor? Eu quero afirmar a você: Deus ouve a oração e vê as lágrimas. E a Bíblia diz então que Isaías volta e profetiza ao rei de que ele seria curado. Quando o rei ouve estas palavras do profeta, no versículo 8 ele pergunta: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então o 9 diz: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Então, disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10. Ele diz: eu não quero que adiante, eu quero que retroceda, porque é mais difícil. Então, disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. 11. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Era um relógio natural. As horas eram contadas com a sombra produzida pela luz do sol. O comentário do versículo 11 é que alguns comparam aquele milagre ao do dia prolongado descrito em Josué capítulo 10, dos versículos 12 e 13, dizendo que tal retrocesso contrabalancearia com a extensão de tempo ali mencionada. Outros dizem que a sombra apenas retrocedeu devido à ação milagrosa do relógio. A verdade é que o sinal aconteceu e Deus fez retroceder a sombra do relógio de Acaz em resposta à oração de Ezequias. E aqui a gente aprende
que nós temos uma arma poderosíssima em nossas mãos, que é a oração. E quando oramos e pedimos aquilo que glorifica o Senhor faz milagres. Neste capítulo 13, ou neste versículo 13, a Bíblia fala sobre a visita de Merodach-Baladã ao rei Ezequias, ele que era rei da Babilônia. Diz então que quando este rei vem, Ezequias abre os seus tesouros e lhe mostra tudo o que lhe pertencia. Versículo 13: Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias mostra então aos mensageiros do rei todos os seus tesouros. Não foi o rei, foi aos seus mensageiros. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ezequias errou ao abrir os seus tesouros e ao mostrar aos mensageiros de Merodach-Baladã todos os seus tesouros. Isto fala de termos um segredo com Deus, termos uma intimidade com o Senhor, não abrirmos a porta da nossa vida a qualquer um que chega. A gente precisa saber com quem nós estamos compartilhando da nossa vida, dos nossos tesouros, porque existem pessoas que não são dignas de saber muito a respeito da nossa vida. Existem situações da nossa vida e da nossa casa que devem permanecer dentro da nossa casa. Cuidado, atenção a isso. Muitas pessoas abrem o coração, a vida, a pessoas que não são dignas desta abertura, e depois isso se torna um grande problema. Ezequias abriu todo o seu tesouro, mostrou tudo aos mensageiros de Merodach-Baladã, quando na verdade não podia. E aí Isaías traz uma repreensão. E ele diz no versículo 19: boa é a palavra do Senhor que disseste. Ele aceita a repreensão. Por quê? Porque ele fica aliviado em saber que o castigo por ele ter feito aquilo não viria nos seus dias, mas que viria depois. Que nós tenhamos um segredo com o Senhor, que nós guardemos a nossa intimidade, e as coisas da nossa casa não podem ser abertas a todos. Este é um dos ensinamentos que nós aprendemos aqui neste capítulo de número 20. E o capítulo termina falando a respeito da morte de Ezequias, e Manassés, seu filho, vai passar a reinar em seu lugar. Apenas corrigindo um erro, é que eu disse que o rei Merodach-Baladã visitou Ezequias. Na verdade, não. O rei envia mensageiros para visitar, e envia com esses mensageiros presentes ao rei. Não vem o rei, vem os seus mensageiros, e Ezequias abre aos seus mensageiros todo o seu tesouro. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, e que
estes resumos possam servir de bênção para a tua vida, de ensinamento para a tua caminhada, porque o propósito é que a tua vida seja uma bênção e um canal para as pessoas que vivem em torno a você. Forte abraço, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.